Olá, está no ar MP Cidadão. E no nosso programa de hoje, você vai ficar por dentro dos principais destaques do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. A nossa equipe de reportagem foi conferir de perto as principais inovações da ouvidoria do MPRJ. Você vai ver mais uma reportagem de uma série especial sobre grupos de atuação especializada do MPRJ. E aqui no estúdio, para falarmos sobre a reabertura das investigações das chacinas em Nova Brasília nos anos 90, nós vamos receber o Procurador de Justiça aposentado, Antônio Carlos Biscaia, e a Promotora de Justiça, Eliane de Lima Pereira, que também é assessora de Direitos Humanos e Minorias do MPRJ. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você. A nossa equipe de reportagem esteve na ouvidoria do MPRJ e conferiu de perto as principais inovações do setor. Acompanhe. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Ouvidoria e da Secretaria de Tecnologia da Informação e de Comunicação, lançou 2 inovações no campo do recebimento e divulgação da comunicação enviada pelos cidadãos fluminenses. A primeira delas é um novo formulário eletrônico que pode ser acessado na própria página da ouvidoria no site do MPRJ. E a segunda inovação é o lançamento de novos infográficos, que por meio da estatística e do cruzamento de dados georreferenciados, como no modelo desenvolvido pela plataforma digital MP em Mapas, vão dar maior visibilidade e transparência ao trabalho realizado pelo setor. A ouvidoria do MPRJ é uma das mais atuantes do país e recebe uma média mensal de 3.500 comunicações. Antes das inovações, o material da denúncia era entregue em papel, CD ou pendrive, ou também através do registro feito pelas atendentes do call center, pelo número 127. Criada em 2005, a ouvidoria, ao longo desses anos, vem fazendo inúmeras inovações para aprimorar o trabalho. O ouvidor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Procurador de Justiça, José Roberto Paredes, revelou o objetivo dessas inovações e deu mais detalhes sobre as 2 novas ferramentas. O objetivo dessas inovações é sempre o de melhorar o serviço oferecido, seja ao cidadão, no caso dos formulários, com novas funcionalidades, anexação de arquivos de imagem e áudio, entre outras funcionalidades. E no caso dos infográficos, aí verdadeiramente uma inovação, porque de forma dinâmica, fácil, rápido, nós podemos saber como essas comunicações recebidas estão sendo distribuídas pelos municípios, entre as diversas áreas de atuação, a sua evolução. Esse trabalho realmente só foi possível graças à junção da equipe da ouvidoria com a nossa Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, a STIC, e o apoio sempre inestimável e dinâmico do nosso Procurador-Geral, Eduardo Gusser. A ouvidoria do MPRJ desenvolveu um sistema informatizado que, de modo integrado ao sistema de protocolo, permite o cruzamento de dados e rastreia toda a comunicação. E o uso da infografia foi essencial, pois é um dos melhores métodos visuais de expressar uma informação. A infografia se revela hoje como um dos melhores métodos visuais de expressar uma informação. Optamos, portanto, pelo desenvolvimento de infográficos, os quais estão à disposição no nosso portal, na página da ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e lá estão os infográficos divididos em painéis. Com essas inovações, é possível fazer um filtro dos dados das comunicações recebidas, sua origem, natureza e área em qual município está localizada. Através dessas consultas são gerados os infográficos. Os infográficos surgiram em razão da necessidade da ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro dar maior visibilidade e transparência à atuação do MPRJ. Então, nós desenvolvemos infográficos com painéis que não só expressam as demandas que chegam à ouvidoria, mas também revelam o grau de resolutividade dessa demanda. Por meio das estatísticas geradas de forma interativa, o percentual de comunicação pode ser acompanhado. Nós aqui selecionamos um período
Aqui está um trimestre que vai de 1º de abril de 2018 a 30 de junho de 2018. Verificamos nesse segundo card ao lado em quais situações essas comunicações estão. Esse primeiro momento aqui é de classificação, entrada na ouvidoria, né? Então, quais dentro desse primeiro trimestre foram encaminhadas, em análise e arquivadas. Os infográficos estão no portal do MPRJ, na página da ouvidoria, e é de fácil acesso. Não requer conhecimento específico e nem senha. E outras inovações estão por vir. A ouvidoria está construindo um novo portal de serviços, onde o cidadão poderá contribuir de forma ativa com a implementação de políticas públicas e acompanhar de perto os casos mais relevantes. E nós vamos ver agora mais uma reportagem da série sobre os grupos de atuação especializadas do MPRJ. Acompanhe. GCAC, Grupo Especial de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia. O grupo atua perante a Central de Audiência de Custódia da Comarca da Capital e conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, a CSI, do MPRJ, do Centro Regional de Apoio Administrativo e Institucional do Rio de Janeiro, o CRAAI, e especialmente do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, o CAU Criminal. O GCAC, que é o Grupo Especial de Atuação junto à Central de Audiência de Custódia, foi criado com a Resolução 2098, de fevereiro de 2017, e a atuação efetiva do grupo se iniciou em março de 2017. É um grupo relativamente recente, que é normal, já que também as audiências de custódia são recentes. Com a resolução do CNJ, prevendo a obrigatoriedade da realização das audiências de custódia, o Tribunal de Justiça instituiu a obrigatoriedade também dessas audiências aqui no estado do Rio de Janeiro no ano de 2015, em setembro de 2015. E, inicialmente, aqui no Ministério Público, havia uma alta rotatividade de promotores atuando nas audiências de custódia. Eventualmente, cada mês era ou cada semana, ou às vezes até por um dia. E isso, de acordo com a administração, prejudicava o funcionamento e a continuidade da atuação do Ministério Público. Diante disso, a atual Procuradoria-Geral de Justiça entendeu pela criação do GCAC e a gente vem atuando desde março de 2017 com 3 membros e eu sou uma das que estou desde o início atuando junto ao GCAC. A audiência de custódia é um instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial, no prazo de 24 horas, para que esta avalie a legalidade e necessidade de manutenção da prisão. De acordo com a promotora de justiça Paula Basílio, coordenadora do GCAC, a atuação do grupo nas audiências de custódia vem evoluindo desde sua criação. Para garantir também uma evolução da atuação do grupo, a administração entendeu por equipar o nosso grupo, a nossa equipe de servidores. Então, como é que é o nosso dia a dia? Nós temos uma secretaria com 4 servidores e a grande peculiaridade do GCAC é que, além dessa função comum aos demais grupos, administrativa, de organização, de suporte aos demais promotores, os promotores do GCAC têm uma atuação muito forte sobre a atividade fim, já que nós participamos diariamente das audiências de custódia. Em Benfica, nós temos 6 salas de audiência com atuação concomitante diariamente. Então, nós temos os 3 membros fixos do grupo e mais 3 designados mensalmente em auxílio ao grupo para fazer essas audiências. A nossa equipe de servidores, ela busca preparar o procedimento com o máximo de informações para que o promotor consiga, na audiência, fazer uma manifestação mais qualificada. De acordo com a resolução do MPRJ, assinada pelo Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, o objetivo do grupo é acompanhar audiências, manifestar-se sobre a legalidade da prisão em flagrante, além de avaliar a necessidade e adequação de convertê-la em prisão preventiva ou concessão de liberdade. O grupo também poderá interpor recursos quando necessário, contra as decisões. Eu acredito que a atuação do grupo, a criação do grupo trouxe benefícios para o Ministério Público. A gente conseguiu pacificar
padrões, protocolos de atuação, que era a dificuldade anterior da criação de grupo, porque promotores de justiça, todos que participavam é óbvio que tem conhecimento para manifestação, só que é sempre interessante quando um grupo de pessoas se une para decidir qual é a melhor forma da gente atuar, qual é a melhor forma da gente proceder diante de determinados problemas que enfrenta o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública, ou dentro do próprio Ministério Público. E a partir disso, alguns protocolos de atuação, eu acho que a gente adotou e tivemos uma evolução muito boa, como, por exemplo, uma preocupação muito grande das audiências de custódia também. Um dos objetivos da audiência de custódia é identificar a existência de tortura ou eventuais abusos praticados por agentes da lei ao preso. Ele tem essa oportunidade de narrar na audiência de custódia se ele sofreu alguma violência, ameaça por parte de agentes da lei. E, a partir disso, nós pacificamos de adotar tanto as medidas óbvias para investigação desse fato, com extração de cópias da mídia que o preso narra essa agressão, para a promotoria de investigação, seja junto à auditoria militar, seja junto à central de inquérito, mas também estabelecemos uma relação com os outros órgãos do MP. A gente encaminha, por exemplo, todos esses relatos de agressão para a assessoria de direitos humanos, para que eles façam não só o controle, mas também um combate preventivo identificando onde tem sido comum os relatos de agressão, quais delegacias têm sido mais comuns esses relatos. Nós temos um contato também que eu acho bastante interessante com o CAU de execução penal, que nós apresentamos relatórios periódicos informando todos os presos que foram apresentados na audiência de custódia, que já estavam, naquele momento da prisão, estavam cumprindo alguma espécie de pena, com algum benefício, livramento condicional, prisão albergue domiciliar, para que com isso os promotores da execução saibam rapidamente da nova prisão daquela pessoa e possam adotar as medidas cabíveis em relação àqueles benefícios que eles tinham. Então, esse contato com outros órgãos do Ministério Público, que eu acredito que foi possível graças à criação do grupo, foi bastante interessante. E agora nós vamos saber quais são os principais destaques do portal do Ministério Público do Rio de Janeiro, nosso quadro Minuto MPRJ. É com você, Patrícia. Olá, José Fernandes. O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, assinou resolução que institui a Comissão para a Prevenção ao Assédio Moral, no MPRJ, com o objetivo de fomentar medidas de prevenção e de enfrentamento ao assédio moral. A comissão será formada por 7 integrantes, sob a presidência do Subprocurador-Geral de Justiça de Administração, Eduardo Lima Neto. E o MPRJ obteve decisão liminar contra oferta irregular de crédito para a compra da casa própria. A ação requer que a casa própria cooperativa habitacional passe a informar os consumidores sobre as reais condições do crédito por ela anunciado no mercado. Diversos consumidores foram lesados pela ré, pois acreditavam que iriam receber logo após a assinatura do contrato e o início do pagamento das parcelas o valor solicitado para aquisição de imóvel próprio, o que não ocorria. E para finalizar, uma boa notícia: o Núcleo de Saúde Ocupacional do MPRJ está promovendo mais uma etapa do programa Medida Certa. A iniciativa procura promover a reeducação alimentar dos integrantes da MPRJ que estejam acima do peso e com as taxas sanguíneas alteradas, como glicose, colesterol e triglicerídeos. O vencedor de 2017 perdeu 38 quilos. Para a próxima etapa, há a perspectiva de aumento no número de participantes. São essas ações de caráter preventivo que melhoram a vida dos integrantes e geram economia para a instituição. Para saber mais detalhes sobre essas e outras notícias, entre no nosso site mprj.mp.br. Por hoje é só, José Fernandes. Até a próxima. Muito obrigado pelas suas informações, Patrícia. E esse é o MPRJ. E a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas não saia daí porque MP Cidadão volta já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão e agora nós vamos falar sobre a reabertura
das investigações das chacinas em Nova Brasília, nos anos 90. Aqui no estúdio, eu recebo o Procurador de Justiça Antônio Carlos Biscaia e a Promotora de Justiça Eliane de Lima Pereira, ela que é assessora de Direitos Humanos e Minorias do MPRJ. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso MP Cidadão. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro reabriu as investigações relativas ao caso Nova Brasília, em cumprimento à sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil pelas chacinas ocorridas em 94 e 95 aqui no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada por uma comissão constituída pelo Procurador-Geral de Justiça aqui do Rio de Janeiro, Dr. Eduardo Gussen, e eu queria começar aqui com o Dr. Biscaia. Dr. Biscaia, na prática, o que significa essa condenação do Brasil? A decisão, ela indica que as instituições de repressão penal não cumpriram a sua missão constitucional. Fatos de extrema gravidade, 2 chacinas ocorridas, uma em outubro de 94, a outra em maio de 1995, e que não tiveram adequada apuração. E, coincidentemente, em ambas foram 13 vítimas fatais, 13 homicídios em cada uma das chacinas, e na primeira, 3 vítimas de crimes de natureza sexual. E as investigações se estenderam por muito tempo e, nos 2 casos, os inquéritos instaurados concluíram pelo arquivamento. Então, na prática, já houve anteriormente o desarquivamento, já por provocação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas, na primeira das chacinas, a ação penal foi ajuizada em 2013, meses antes de completar 20 anos. E a segunda chacina teve o primeiro arquivamento ratificado. Então, a Corte vem declarar que esses resultados são intoleráveis, porque indicam uma impunidade por crimes graves e que são vítimas aquelas camadas mais desfavorecidas de nossa população. Doutora Eliane, como é que o Ministério Público do Rio vê essa questão? O Ministério Público do Rio percebe essa sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos como uma oportunidade de aprimoramento institucional. Não só aprimoramento do próprio Ministério Público, que precisa melhor atuar na persecução penal, mas também na atuação das polícias, No caso, a gente fala da Polícia Civil e da Polícia Militar, mas no exercício de um melhor controle externo dessa atividade, o Ministério Público também aprimora as suas próprias funções. A decisão da Corte, ela traz uma série de pontos resolutivos, bastante direcionados à atuação do Ministério Público e das polícias, com estándares bem elevados que tratam não só da apuração de crimes praticados por policiais, mas também de crimes praticados de violência sexual em relação às mulheres, com padrões assim bastante elevados de apoio a essas vítimas, de reparações expressivas, de maneira que a percepção que o Ministério Público tem dessa sentença é de uma grande oportunidade de aprimoramento das suas funções. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela ficou 15 anos tratando dessa temática específica. Essa foi a primeira sentença que o Brasil sofreu condenação, doutora Eliane? Foi a primeira sentença por violência policial. Na verdade, a sentença ela decorre de uma não prestação de justiça. Quando esse caso chegou até a comissão, é bom que a gente esclareça que esse processo do julgamento dos casos no sistema interamericano é um processo bifásico. Então, existe a necessidade de que o caso passe pela comissão. A comissão demorou, de fato, 15 anos para emitir um relatório de mérito com uma série de recomendações. Como o Brasil não cumpriu essas recomendações na sua integralidade, o caso foi levado em 2015 à Corte Interamericana. Apenas a comissão poderia levar esse caso à Corte. É o legitimado exclusivo
para apresentar o caso à corte, e assim a comissão decidiu. Então, essa sentença veio, de fato, apenas em 2017, o caso entrou pela comissão em 1996, ficou na comissão até 2011, em 2015 a comissão apresentou o caso à corte e a corte prolatou a sentença em 2017. Olha, o programa está muito interessante. No bloco seguinte, eu quero provocar aqui o Dr. Biscay sobre a questão da prescritibilidade, né, ou a imprescritibilidade desses crimes, sobre o olhar da OEA. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, não saia daí, porque MP Cidadão volta já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, né? E hoje falando de um assunto extremamente importante e diferente, que a gente não havia tratado ainda na nossa pauta aqui, que é a questão da condenação da OEA em relação a crimes que aconteceram aqui no estado do Rio de Janeiro, fazendo com que haja uma atuação mais contundente e eficiente das nossas instituições. Sobre esse aspecto, doutor Biscay, eu chamei no bloco anterior atenção para a questão da OEA não considerar esse tipo de crime prescritível, né? A gente tem um sistema interno no nosso direito penal que prevê a prescritibilidade de alguns crimes, né? Como é que o senhor vê essa questão? Essa é a questão mais polêmica dessa decisão, evidentemente. Para o direito penal brasileiro, o prazo máximo de prescrição é de 20 anos. Entretanto, como o Brasil é signatário da Convenção de Direitos Humanos, quer dizer, eles entenderam que não se aplica a prescrição nesses casos por se tratar de um crime contra a dignidade da pessoa humana. Então, esta divergência já foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que não admitiu. Quer dizer, o caso não teve seguimento, porque o Supremo já se manifestou no sentido de que, internamente, a prescrição é em 20 anos. Então, a reabertura das investigações e o prosseguimento daquelas nas duas chacinas vai levar a que o tema seja novamente enfrentado pelo Poder Judiciário internamente, porque tem a questão da soberania brasileira e da participação no processo interamericano. Essa é a questão que nós temos que enfrentar agora. Eu suponho que o Supremo Tribunal Federal tenha entendido que a tese melhor para esse caso era da segurança jurídica, né? Não ficar deixando ad eternum algumas coisas, né? Mas a OEA está cobrando a postura nossa em relação ao cumprimento de direitos humanos fundamentais. Sobre esse aspecto, como é que o senhor vê a comissão criada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para tratar desse tema? Essa foi a melhor iniciativa do nosso procurador-geral, Eduardo Gussi, e a doutora Eliane, como foi aquela que conduziu essa comissão, depois de muitas reuniões e estudos, chegou-se à conclusão de que era caso de cumprir, evidentemente, e que nós teríamos que considerar a imprescritibilidade desses delitos. Doutora Eliane, inclusive a gente já teve uma outra questão envolvendo um portador de uma deficiência psiquiátrica, um problema psiquiátrico, que morreu no Ceará, né? O que foi isso exatamente? Bom, o Brasil não chega a ter uma dezena de condenações, né? E a primeira delas aconteceu em 2006, foi o caso do paciente psiquiátrico Damião Ximenes. Essa morte se deu em 98, então o Brasil já era obrigado à jurisdição da corte, né? O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos desde 92, mas só admitiu a jurisdição em 98. A morte desse rapaz aconteceu em 99 e imediatamente a mãe do falecido paciente ingressou com esse caso no sistema interamericano. Ele foi, de fato, julgado em 2006 e criou um precedente assim, bastante positivo na medida em que sinalizou com possibilidades que eu diria que fizeram a terraplanagem da nossa reforma psiquiátrica. Então, a gente já pode perceber assim, o quanto essas sentenças podem ser uma oportunidade para
mexer em estruturas determinantes mesmo, para que a realidade se altere. Pois é, nesse aspecto, Aureliane, mesmo no caso da Lei Maria da Penha, onde temos a Maria da Penha que foi vitimada de vários tipos de agressão, de atentados contra a vida dela, mesmo nesse caso, o marido dela, o agressor, até hoje não foi efetivamente responsabilizado, que também virou assunto na OEA, né? O caso Maria da Penha, ele na verdade não chegou à corte. Ele, na primeira fase, né, das duas fases, a primeira comissão editou um relatório de mérito, e a partir desse relatório de mérito é que o Brasil se empenhou numa verdadeira reforma no que diz respeito à violência doméstica. Então, esse também é um resultado bastante promissor, né, da atuação na esfera do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né, em que pese a gente tenha toda uma questão da responsabilidade pessoal, né, do marido e do agressor da Maria da Penha, a gente, de fato, transformou esse relatório de mérito da comissão em medidas estruturantes. Ninguém desconhece hoje no cenário brasileiro, e eu diria até que no cenário internacional, a realidade da Lei Maria da Penha. O nosso programa está muito importante, muito interessante, mas hoje nós vamos ficar com o nosso MP Cidadão por aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Procurador de Justiça Antônio Carlos Biscaia e a Promotora de Justiça Eliane de Lima Pereira, que é assessora de Direitos Humanos e de Minorias do MPRJ. Esse foi o primeiro programa que nós fizemos sobre esse tema e nós vamos fazer semana que vem a continuidade dessa temática que é fundamental para o nosso Estado democrático de direito, né? Você pode também acompanhar o nosso programa através das nossas redes sociais, mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base da sua televisão, do seu TV. E a gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um forte abraço e até lá.